Por não H, PP, pede H, P, P, R, M, N, O, P, R. A R tá aqui, não, pra. Ai, caramba. Pra. Cria pequenininha. Pra. Ai, desisto. Vou ver na internet. Reservado, que se absteve de falar, ou discreto, acanhado. Quarto reservado. Ai, meu Deus, qual desses aqui é melhor para aquilo que eu tô lendo? Qual desses se encaixa? Isso acontece com você também, né? Você abre o dicionário físico ou digital, encontra a definição e ainda assim fica na dúvida. Ou então, nem encontra a palavra. Hoje você vai entender por que isso acontece e vai aprender a usar o dicionário de um jeito que ninguém ensinou. Mas calma, depois da vinheta. Todo mundo teve um desse na escola, né? Era o pai dos burros, como o pessoal gostava de chamar. Mas esse aqui, ó, é o dicionário que a gente precisa conhecer. Mais pesado. Esse aqui é o Dicionário Wise da língua portuguesa. Mais de 230 mil verbetes. É a referência adotada hoje por todo mundo que trabalha, né, com a língua. Se uma banca precisa decidir se uma palavra existe ou qual é o seu sentido correto, é aqui que ela vai procurar. A diferença entre os dois não é só de tamanho, é também de profundidade, de precisão, de quantidade de informação e de como saber usar. Eu vou te contar alguns segredos do dicionário. O primeiro deles é que cada coisa que está lá definida nele se chama entrada. Essa entrada pode ser uma palavra, uma locução, até um elemento de composição, como radicais, prefixos, essas coisas. Cada uma dessas coisas é uma entrada. Os dicionários costumam diferenciar colocando em negrito, itálico ou alguma outra marca quando as entradas são de outra língua, então não são palavras em si, né? Mas esses elementos de composição da língua, como eu falei, radicais, prefixos, siglas, coisas assim. Ah, e não basta olhar a palavra e achar que você vai encontrá-la exatamente do jeito que está no texto onde a dúvida apareceu. Tem gente que perde um tempão por conta disso. As entradas do dicionário usam as formas canônicas das palavras e das expressões. Os substantivos e os adjetivos, eles vão estar sempre no singular. E se tiverem uma forma masculina, vão estar no masculino singular. Se não, obviamente, vão estar na sua única forma, mas no singular. Mas se é assim, por que eu achei aqui prima no dicionário? Prima não é o feminino de primo? Calma. Isso acontece quando a palavra tem outros sentidos que a palavra no masculino não possui. Olha a entrada e os sentidos de prima. Além de ser a filha do tio ou da tia, é a primeira posição na esgrima, a primeira das horas canônicas, a primeira corda e mais fina de alguns instrumentos, entre um montão de outros sentidos. Sempre com essa ideia de primeira, importante, obra-prima. Mas é só lá no final que nós vemos o comentário feminino de primo. Eita, palavra cheia de significado! Beijo pras primas! Melhor não, né? Agora, se você procura um verbo, você só vai encontrá-lo no infinitivo. Comi vira comer, correndo vira correr, farei vira fazer. Ah, é? Então me responde aí. Qual é o infinitivo de ei? De foi, de fui, de fomos? Tá aí, você ia procurar o quê? Ei no dicionário? Não existe. Fui, foi, fomos no dicionário? Também não existe. Você precisa procurar o haver para achar o ei. Viu só como é que saber conjugar os verbos é importante? No caso de fui, você tem que procurar ou o verbo ir ou o verbo ser. E é só o contexto que vai poder te dizer qual é, porque essas formas dos dois verbos são idênticas. Procurar pelo infinitivo. Tá aí. Isso não é alguma coisa intuitiva. É uma informação que a escola precisa ensinar de forma explícita. Se você não sabia, agora tá sabendo. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Segundo segredo, um pouquinho mais rápido. A ordem alfabética. Parece bobo, né? Mas tem bastante coisa aí pra gente falar. A parte que todo mundo conhece é ver a letra inicial, achar a página que tem a letra e você vai fazendo lá a ordem alfabética da primeira pra segunda letra, depois pra terceira. Molezinha, né? Se a palavra tem hífen ou ela é composta, por exemplo, puxa-saco. Você não vai encontrar puxa-saco logo depois do verbete puxa. Olha aqui, ó. Temos o puxa sozinho, interjeição. Depois temos mais duas definições. Uma delas até faz aí referência ao puxa-saco, mas ainda não é a entrada que a gente quer. Depois você vai ver aí que a sequência vai seguir a ordem natural, ela ignora completamente o hífen. Ou seja, nós precisamos seguir a sequência até o S. Olha aqui, ó, puxar,
Caramba, puxar tem uma definição grande, hein? Ah, só ali na outra coluna nós vamos encontrar o nosso puxa-saco, aquele que bajula, bajulador. Então lembre-se, o hífen ou o espaço não contam. O dicionário lê isso como uma única sequência de letras. P-U-X-A-S-A-C-O. Também não faz diferença se tem tio, se tem acento, né? A ordem alfabética não vai mudar por causa disso. A mesma coisa vale para o C cedilha. É sempre C. Uma coisa muito interessante é você olhar para o alto da página. Nela vão ter sempre duas palavras. A primeira entrada da página e a última palavra daquela página. Desse jeito você consegue entender o intervalo. Você sabe qual é o intervalo das palavras que estão naquela página. E pode avançar as páginas ou procurar a palavra que está ali no meio. E já imaginou encontrar mais de uma entrada para a mesma palavra? Sim, isso pode acontecer. Sabe por quê? Porque existem palavras que têm a mesma forma. São chamadas de homônimas. E o dicionário resolve isso colocando um número antes da palavra. Tá vendo a grama? Ó, grama é o substantivo feminino. A planta da família das gramíneas. E, olha embaixo, 2. Grama. O grama. Substantivo masculino, a unidade de medida de massa. Então, fique esperto com essa numeração. Bom, agora você já sabe como encontrar a palavra. A próxima pergunta é: o que você faz quando encontra? Eu vou usar uma palavra simples, que ninguém nunca sentiu a necessidade de buscar no dicionário. Uma palavra que todo mundo acha que já conhece, já sabe todo o seu sentido completamente. Gaveta. É isso, né? Eu sei que você não ficou surpreso. Gaveta. Coisa simples. Vamos lá. A primeira coisa, a entrada. A palavra em negrito do jeito que você deve buscar. Gaveta, minúsculo, porque é assim que está no dicionário. Só se usa maiúscula nos nomes próprios, em algumas siglas, nos símbolos e abreviações que devem ser escritas com inicial maiúscula ou todas em maiúscula. Então, o dicionário vai te alertar para isso também, quando deve-se usar maiúscula ou não. Aí, logo depois, olha só, vamos ver aqui. Entre essas barrinhas, tá vendo? Tem o jeito de falar, a forma prescrita da sua pronúncia. Ou seja, é gaveta e fechado. Nada de gaveta. Tá certo que essa daí, ninguém errar, né? Bom, mas agora você pelo menos já sabe que tem isso. Aproveita e deixa aqui nos comentários uma palavra que você tem dúvida com relação à pronúncia e que essas barrinhas ajudariam bastante nessa hora. Outra coisa, se a palavra for estrangeira, ué, eu já vi isso, não vi não? Bom, eu tive um déjà vu. Déjà vu, é assim? Não, peraí, como é que fala isso? Ah, olha aqui, ó, tá aqui, ó, é déjà vu, déjà vu. Entre as barras vão ter esses símbolos aí que são a chave de pronúncia. E depois, entre os colchetes, o idioma original daquela palavra. Aqui o FR significa francês. Se você tem um dicionário de outro idioma, qualquer um deles, tá? Pode ser um pequenininho assim. Pode conferir que esses símbolos esquisitos vão estar lá do lado de cada uma das palavras. É o alfabeto fonético internacional. E no começo do dicionário tem os sons de cada um desses símbolos. Pode conferir que tem a chave de pronúncia ali. Mas vamos voltar para a gaveta. Agora é hora de falar da classe gramatical. A primeira informação que você tem aí é SF. Isso é a classe gramatical. S de substantivo, F de feminino. Aqui o dicionário diz para você se a palavra é masculina, feminina. Ou se tiver um 2G, ela se usa nos dois gêneros. Entre parênteses, aí você está olhando, tem um ano. É a data do primeiro registro conhecido da palavra no português. Isso revela a história. Já se usava a gaveta no português desde 1563. 1563? Peraí, quer dizer então que não tinha gaveta nas caravelas? Ou será que eles usavam outro nome para isso? Cadê os historiadores aí nos comentários? Cadê o Rangel do Operação Barbarouça para vir tirar essa nossa dúvida histórica? Marca você aqui nos comentários um historiador para vir tirar essa nossa dúvida. Agora vem a parte que mais interessa, as definições, os sentidos. Cada sentido tem um número, normalmente na sequência do mais antigo para o mais novo. Mas, em caso de necessidade, a ordem pode mudar para um sentido mais fundamental ou por conta de uma derivação de sentido. Se existem sentidos praticamente iguais, em que um é mais restritivo do que o outro, mais geral começa e os outros vão seguindo com o mesmo número,
mas numa numeração de subitens. 1.1, 1.2, 1.3 e assim vai. Isso significa que todos esses significados compartilham o mesmo sentido geral. Por exemplo, o verbo dar. A gente vai lá. Dar, entregar. 1.1, oferecer. Todos eles têm o mesmo sentido geral. O seguinte é um pouquinho mais específico que o outro, ou mais novo. Voltando aí para a nossa gaveta, vamos ver que nas definições pode ter também alguma informação a mais. Quer ver? Vamos chegar aqui mais perto, sentido 3. Reparou? Tem ali um B, perdidão, solto. Esse B maiúsculo quer dizer Brasil. Ou seja, só no Brasil se usa gaveta com o sentido de cavalo bravo. Sabia disso não? Algum de vocês usa gaveta com o sentido de cavalo bravo? No sentido 4, outro exemplo, CR. CR é a indicação de linguagem do crime. É sério, é isso mesmo, não tô brincando não. CR, linguagem do crime. E para gaveta é gíria de criminoso, para dizer que foi para prisão, foi para cadeia. No sentido 5, ali, o B de Brasil está acompanhado de informal, ou seja, uma gíria, linguagem familiar, alguma coisa coloquial usada em situação que não vai exigir muito, né, do uso das regras. Eu sou obrigado a confessar mais uma vez que eu nunca usei gaveta assim, pontapé. Eu tô por fora dos brasileirismos, né? Não tô muito coloquial. Bom, pelo menos eu também não tô ali no mundo do crime, porque também não conhecia esse papo de gaveta do crime. Seguindo aí na leitura, damos de cara com outra informação muito útil, o contexto, que no dicionário é chamado de rubrica. É essa abreviatura aí em maiúsculas que indica a área de atuação, do conhecimento, do saber em que aquele termo tem o seu sentido indicado. O sentido 6, por exemplo, tem a rubrica do futebol, né? Gaveta é o mesmo que ângulo. Até que enfim, um sentido diferente de gaveta, mas que eu já usei. O sentido 7 é do universo da engenharia mecânica, usado aqui no Brasil. Esse daí eu não ia conhecer mesmo. Mas o importante é o seguinte, reparou como é que isso pode ajudar você? Se você está lendo um jornal esportivo e vê que a bola foi na gaveta, já sabe que gaveta, a bola foi no ângulo, lá onde a coruja dorme. Se o engenheiro mecânico está consertando a gaveta no trabalho, você sabe que ele não está mexendo no armário. Ele está consertando alguma coisa lá da máquina a vapor. O dicionário diz o contexto para que você possa usar e entender a palavra de maneira correta. Mas eu confesso que eu senti falta de um contexto. ADV, audiovisual, YT, YouTube, gaveta, já devia estar no dicionário como sinônimo de youtuber. Brincadeira. Mas é que ele é bom demais, eu gosto muito do canal dele. Bom, eu não vou passar, evidentemente, a vergonha de recomendar. Ai, vocês que não conhecem, porque não é possível que você está assistindo a esse vídeo no meu canal, que não tem ninguém, e não conheça o Gaveta, com milhões de seguidores e tantos vídeos maravilhosos publicados. Abraço, Gaveta! Gente, por que eu mandei esse abraço? Eu acabei de falar do tamanho do canal. O Anderson não vai ver isso aqui nunca, gente. Que coisa louca. Mas e esses sinais aí? Quadradinho, círculo. Virou matemática isso? Vou falar pra você que tem bem mais do que esses sinaizinhos aí que você tá vendo no verbete, tá? Aliás, nas páginas iniciais do dicionário você encontra todas as siglas e todos os símbolos que são usados nele. Mas eu acho que tem muita gente que jamais abriu o dicionário ali na primeira página, no começo, nas primeiras páginas. Mas vamos lá. Esse quadradinho diz que vão ser listadas as locuções e expressões com a palavra. Então, por exemplo, tem gaveta aberta, gaveta de sapateiro, comer na gaveta. Rapaz, eu não conheço nenhuma dessas expressões. Mas se tá aí é porque elas já foram usadas, né, por alguém, em algum lugar. Ali tem até um exemplo, ó, aplicação numa frase, tudo para você entender melhor. Podes fechar o contrato com o João, é uma gaveta aberta. Tá certo, gaveta aberta. E pior, ele diz que isso daí é informal do Rio de Janeiro. Eu devo estar muito mal mesmo, eu sou carioca e nunca ouvi isso na minha vida. Lá no final do verbete, o círculo vai indicar os comentários gramaticais. Tem a etimologia, etim, que é a origem da palavra gaveta. Gaveta vem do provençal gaveda, que era derivado do latim gabata, que significava tigela. Chegando ao final do verbete, a gente tem essa parte aí e que pode surgir muitos outros comentários nessa parte gramatical, como a forma do plural, se for um plural duvidoso,
uma lista de sinônimos ou de variações, né, daquela palavra, que é a abreviatura SIM ou VAR. Chama o VAR, variante. Em outros casos pode indicar o antônimo, né, ANT. Isso tudo transforma o dicionário numa ferramenta de extremo valor para o aprendizado, seja para leitura ou para escrita. É pai dos burros que nada, é genitor de gente muito inteligente. Agora vamos dar uma olhadinha no digital. Dicio.com.br. Esse é o dicionário online mais acessado do Brasil, com mais de 400 mil verbetes, totalmente gratuito. É o dicionário que muita gente usa no dia a dia por conta da facilidade. E tá certo em usar, tá? Zero crítica, por favor. Olha aqui, ó. A mesma palavra, gaveta. Temos a classe gramatical, uma boa definição, objetiva, bem direta. Claro, a gente ficou aí com um sentido mais comum da palavra, a gente não tem aquele mergulho maior no uso, né, como tem no OAS, mas tem aqui ó, a parte do sinônimo, que é bem legal, e essa já não tinha lá no calhamaço. Cacifo. Será essa a palavra que era usada lá no tempo das caravelas? Passarei a guardar as minhas meias no cacifo. Aí eu não vou achar o par nunca mais mesmo. Onde é que tá essas meias? Tá no cacifo. Aí perdi tudo. Depois nós temos a aplicação numa uma frase não, por favor. Mais respeito. Temos o exemplo em uma poesia, em um haikai da Alice Ruiz, uma das nossas maiores haikaístas. O haikai é um tipo de poema que é originário do Japão, com métrica, rima, tema, tudo muito bem definido, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Agora é hora de aproveitar a oportunidade para ler Alice Ruiz. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Ai, meu Deus! Nossa Senhora, 3 versos, tantas camadas, tanto jogo de palavras, intenção, emoção. Lindo, 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 lindo demais! Alice Ruiz, gente, Alice Ruiz, por favor, tem de respeitar a família inteira, aliás. A família inteira. Depois você vai pesquisar. Depois que acabar o vídeo, vai procurar aí Alice Ruiz aqui na internet, tá? Vai ler suas poesias, se encantar, vai terminar comprando os livros, né? Vai ler cada vez mais haikais, vai descobrir com quem ela foi casada, vai comprar o livro do marido dela, vai descobrir que a filha dela também escreve, vai comprar o livro da filha dela. Gente, que coisa talentosíssima é essa genética! Mas voltando aqui ao Dício, a entrada segue com vários exemplos de uso em publicações atuais, né, ali nos jornais, Folha de São Paulo. Reparou? A estrutura do dicionário digital é exatamente igual à estrutura do seu irmão maior físico. Ou seja, todo dicionário segue a lógica que a gente acabou apresentando aqui. A diferença é a profundidade. O Dício é excelente para as dúvidas rápidas do dia a dia, mas para uma pesquisa mais rigorosa, um estudo mais aprofundado, uma prova de concurso, um texto profissional, uma discussão acadêmica, sei lá, aí um bom dicionário físico é necessário. E como indicação hoje, claro, o OAS é imbatível. Antes de encerrar, tem uma coisa que eu acho super importante você saber sobre os dicionários e sobre os sentidos que você vai encontrar neles. O dicionário, ele não inventa sentido das palavras. Ele registra aquilo que a sociedade usa ou historicamente usou. Quando o sentido coloquial da linguagem do crime, da palavra gaveta, entrou no OAS, não foi porque os lexicógrafos, esses loucos que trabalham, né, que aceitam esse trabalho interminável de compilar e produzir um dicionário, tá? Mas não foi porque esses caras decidiram que a palavra ia entrar aquele sentido, porque ele estava apoiando o crime. Por favor, não me venha com bobagens no comentário. O trabalho do lexicógrafo é pesquisar e pesquisar muito. Faz isso em vários arquivos diferentes, livros, jornais, estudos anteriores, entrevistas, enfim, tudo aquilo que se registrou dali. Isso se chama corpus, porém não é importante para o assunto de agora. Pode ser que a gente faça um outro vídeo mostrando como são feitos os dicionários. E aí, o que você acha? O importante é saber que esses pesquisadores incluíram gaveta como gíria criminal porque eles encontraram registros desse uso. Em alguma parte do Brasil, os falantes usam esse sentido. O dicionário simplesmente reconheceu isso e listou lá nos significados. E aí vem a grande reflexão. Isso quer dizer que o dicionário é um retrato da nossa sociedade. Os valores, as hierarquias, os preconceitos de cada época e da nossa também, tudo isso vai aparecer ali, nas definições. Os dicionários mais antigos traziam definições que hoje nós vamos considerar absurdas.
E a sociedade, por considerar ofensivo um ou outro significado, foi parando de usar a palavra ou o sentido daquela palavra. E os dicionários modernos são atualizados justamente por quê? Porque a sociedade muda. Então, quando você lê uma definição que te surpreende ou que te incomoda, isso é uma informação sobre como aquela palavra foi usada historicamente, ou sobre como, infelizmente, ela ainda é usada. Não adianta brigar com o dicionário, cobrar uma atitude, pedir para tirar uma definição do dicionário. O dicionário não é o culpado, não é o causador dos sentidos. Ele é a evidência da sociedade que nós somos. A língua é a representação que fazemos do mundo e, portanto, o espelho de quem somos. Limpar o espelho pode até melhorar o reflexo, mas não muda a imagem que estamos refletindo. Então agora você sabe como encontrar a palavra certa, navegar pelo verbete, as entradas, classes, datação, definições, rubricas, etimologia, sinônimos. Só não sabe deixar o like no canal, né? Até agora comigo aqui e não clicou no joinha. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo desse bruxo. Vai! Vai! Ajuda aí! Não custa nada para você! Você sempre vai encontrar aqui nesses primeiros feitiços aquelas coisas que parecem básicas, mas que guardam segredos que você nem imagina. Se você tiver uma sugestão assim, deixa aqui nos comentários. E vamos juntos, provando todos os dias, eu e vocês, que a língua portuguesa é a mais bonita!